hoje, que eu até fiz referência a ela na hora da oração inicial, é lá no livro Caminho, Verdade e Vida, lição 9. Caminho, Verdade e Vida, lição 9. Esse livro, ele é uma psicografia do Emmanuel através do Chico Xavier, tá? Então é uma coletânea de textos, 150 textos desse livro, e são todos textos psicografados através do Espírito de Emmanuel, pelo médium Chico Xavier. E todas as lições começam com um trechinho bíblico. E o trecho de hoje, o título, Reuniões Cristãs, o trecho de hoje é de João, capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, lembrando que o primeiro dia da semana é domingo, primeiro dia da semana é domingo, segunda é o segundo, terça é o terceiro e assim por diante. O primeiro da semana, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. João capítulo 20, versículo 19. Essa passagem aqui é uma referência a uma das primeiras aparições de Jesus após o seu desencarne como homem, após a crucificação. Então ele aparece entre os discípulos, numa reunião lá de discípulos, e essa aparição, ela vai marcar o início de uma nova época na humanidade. A vinda de Jesus foi um marco significativo. Os anos que ele viveu como homem, passando por todas as privações que passou, é um marco importante. E após o desencarne dele, essa primeira aparição para os discípulos vai representar uma mudança significativa no entendimento, principalmente do significado de ressurreição. A partir desse episódio, começa a se ter uma ideia mais real, mais concreta da eternidade do Espírito. A aparição de Jesus é uma demonstração clara de que o que morre é o corpo. O corpo perece, morre, cessa suas funções biológicas, orgânicas. O Espírito segue, independentemente do que acontecer, o Espírito segue. Então, por isso que esse momento aqui é de um grande significado. E mais significado ainda, como nós vamos ver aqui no desenvolvimento do texto, porque na época, aqueles que se julgavam os doutores da lei, que se julgavam detentores de todo o conhecimento, das leis e tudo mais, eles proibiam veementemente o contato com aquele que já tivesse desencarnado. Era considerado uma afronta. Então nós vamos ver isso aqui no texto. Desde o dia da ressurreição gloriosa de Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. É o que eu falei, marcou um momento, um divisor de águas, antes dessa aparição e depois dessa aparição. Por quê? Antes desse episódio, outros que desencarnaram não apareceram também? Apareceram.
Se você voltar muitos séculos atrás, lá nos tempos de Moisés, teve aparições de desencarnados. Então, desencarnados aparecendo para encarnados, isso acompanha a humanidade desde o princípio. Mas era mantido segredo a 7 chaves. Proibido comentar esse assunto. Onde já se viu contato com os mortos, era condenado esse tipo de prática. Então, esse episódio vai mudar essa ideia, porque ninguém mais, ninguém menos que apareceu em espírito, Jesus Cristo. Simplesmente Jesus Cristo, né? O Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. O livro do Deuteronômio, ele é o 5º livro de um conjunto de 5 livros, que tem o nome de Pentateuco. Esses 5 livros tem lá o livro da Gênesis, o livro do Êxodo, que trata o êxodo dos judeus do Egito, o livro dos Levíticos, sacerdotes e levíticos, o livro dos Números, e o 5º livro é o Deuteronômio. E um dos momentos mais importantes desse livro é o que trata dessa proibição. Não pode ter contato com aqueles que já desencarnaram. É uma blasfêmia. Então é o que eu disse, isso era mantido com rigor, né? Aí Jesus aparece com os discípulos e conversa abertamente com os discípulos, interage com os discípulos. Então, quer dizer, estava totalmente contrário ao que estava aqui nessas leis aqui nesse livro, né? Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Discípulos saudosos. Os discípulos não tinham desencarnado ainda. Então, eles estavam com saudade de Jesus. Não é Jesus saudoso. Jesus já tinha desencarnado. É os discípulos saudosos. Por isso que eu falei com vocês agora há pouco. A saudade é inerente ao plano material. Jesus, na sua eternidade, saudade não tem fundamento. Os discípulos estavam sentindo falta dele. Tinha pouco tempo que ele tinha desencarnado, né? Então, da mesma forma que Jesus, enquanto encarnado, já havia questionado várias leis. Quantas vezes ele bateu de frente com os doutores da lei? Ele veio aqui desencarnado também questionar por que não pode ter uma relação com alguém que já desencarnou. Por que não interagir com quem já desencarnou? Não há proibição, né? Cerradas as portas, lá onde os discípulos estavam, fecharam as portas, para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino, os que estavam ali em volta dele. Eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Então, antes de Jesus chegar nessa reunião em espírito, né? Um acontecimento mediúnico, as portas são fechadas no ambiente, faz-se um isolamento, assim como as reuniões espíritas
que são reuniões cristãs, também assim procedem. As reuniões de desobsessão, as reuniões de tratamento, não são reuniões abertas. Não é para qualquer um chegar e entrando ali, sem conhecimento, sem informação. Tem que ter toda uma preparação para estar num ambiente desses. Tem que ter um isolamento, porque como disse aqui, os adversários que estão do lado de fora são numerosos. Então a chance de haver uma perturbação numa reunião dessas é muito grande. Então tem que se cercar de todo cuidado. Assim como as pessoas que participam dessas reuniões têm que ser dignas disso. Não podem ser pessoas de comportamento vil, pessoas que estão preocupadas com o fenômeno da comunicação espírita. Muita gente às vezes vai numa reunião dessas preocupado com o fenômeno em si, e não com os verdadeiros propósitos da mensagem que vai acontecer ali. Aí é onde muitas vezes comparece um espírito desses que a gente leu aqui, brincalhão, o espírito que vem para tumultuar, para bagunçar, ou então não vem espírito nenhum, porque não existe ambiente. O ambiente está tão adverso, tão ruim, que nem os espíritos inferiores comparecem. Então é porque está ruim mesmo, muito. Esse negócio de comunicação não funciona, porque eu fui lá não sei quantas vezes, eu nunca vi comunicação nenhuma. Então, por que você não pensa em quem é você? Qual o seu grau de preparação para um evento desses? Qual o seu merecimento para um evento desse? Você devia fazer essas perguntas primeiro, antes de criticar o processo em si. Processo esse que acontece desde sempre na humanidade. Mas como disse aqui, sempre existem os adversários, e os adversários estão sempre prontos para agir e tumultuar essas reuniões e transformar você num descrente. Assim como às vezes muita gente vem a essa reunião aqui, fui lá, mas não aconteceu nada. Como assim? O que você quer dizer com isso? Não aconteceu nada. Você esperava que acontecesse o quê? Que o palestrante flutuasse? Que eu nem abrisse a boca e vocês me ouvissem, alguma coisa desse tipo. Como assim não aconteceu nada? E o passe? E a fluidificação das águas? Não, mas a água voltou para casa do mesmo jeito que eu levei. Como você sabe? Você tem a capacidade de enxergar a energia da água? Você tem capacidade de visualizar o magnetismo do passe? Eu acho que não. Então, é um pré-julgamento muito perigoso, não aconteceu nada. Né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Continuando aqui. Desde essa hora inolvidável, estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o invisível. É o que eu falei para vocês, isso aqui foi um acontecimento na história, um marco. Jesus desencarnado lá junto dos discípulos e interagindo com eles. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniriam tanto nos cenáculos de Jerusalém como nas catacumbas de Roma. E nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas.
todos aqueles que se reúnem em nome de Jesus. Então, você viu aqui pelas palavras, seja na igreja católica, seja nos templos protestantes, seja nas casas espíritas, as reuniões são em nome de Jesus, as reuniões são cristãs, então faz-se fazer a presença da espiritualidade maior, com certeza, né? A gente fala sempre, as religiões são criações humanas, as religiões são criações humanas, portanto passíveis de erros. Continuando, o objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que, nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com mais abundância, em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Em outras palavras, numa casa espírita, parte-se do princípio que o conhecimento sobre esse assunto seja ligeiramente maior, um pouquinho mais acurado. Então, os efeitos de uma reunião são mais efetivos. Muitas vezes, num outro tempo, num outro local, sem a devida informação e o devido preparo dos participantes, a reunião não vai ter a efetividade que tem quando acontece numa casa espírita e na simplicidade de uma casa espírita. Alguma vez você viu alguma casa espírita sofisticada, toda adornada, toda enfeitada? A verdadeira casa espírita é isso aqui, ó. Não tem nada, né? O que tem de mais sofisticado aqui é uma TV, que é para facilitar o entendimento quando a gente usa, só para isso, né? Olha os bancos, não tem nada confortável nesses bancos. Vocês custam ficar aí uma hora, eu sei, eu também quando estou sentado aí, eu custo ficar sentado aí uma hora, né? Tanto assim que toda hora um levanta, o outro levanta, por aí afora, dói aqui, dói ali, né? Não tem conforto, mas aqui não é lugar de conforto, aqui o conforto é espiritual. A gente tem que sair daqui com o conforto espiritual, o tratamento da alma, a fluidificação da água e mais nada, né? Aqui não é lugar de tirar selfie, aqui não é lugar de ficar elogiando isso, aquilo, não. Ninguém vem aqui para isso. Então, é a característica da casa espírita. Eu espero que tenha sido possível aí, né? Vocês pegarem alguma coisa que a gente tentou explicar dessas reuniões cristãs. Então, quando a gente se reúne aqui segunda-feira, tem um significado muito grande, porque somos cristãos, nos reunimos em nome de Cristo. Presta atenção na oração inicial que a gente faz. A gente agradece a Cristo, a Deus, a Cristo, aos espíritos superiores, aos mentores. É uma reunião essencialmente cristã e nada mais. Não temos qualquer outro objetivo. E enquanto estivermos aqui com esses princípios, sempre levaremos daqui muita coisa. Muita coisa. Então agora nós vamos para o passe, lembrando da importância